Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu mais novo vídeo, terminando mais um dia de trabalho. Mas hoje eu tenho uma mensagem que eu considero muito importante para as pessoas que estão tentando começar uma caminhada de transformação, de reflexão sobre alguns assuntos dentro da vida que podem estar travando o nosso desenvolvimento ou também nos impondo uma carga emocional muito negativa que nós não precisaríamos estar submetidos, certo? Esse assunto de hoje é: pare de tentar agradar os outros a todo custo através das suas ações. Essa mensagem, ela é uma mensagem muito mais profunda do que normalmente se assume. E, portanto, eu vou aproveitar esse formato mais longo de vídeos possível aqui no YouTube para trazer para vocês uma reflexão sobre isso em mais profundidade, sobre como isso pode estar afetando a nossa vida, de onde que isso pode estar vindo e também como que nós podemos fazer para alterar esse padrão e nos ver livres dessa tendência de ficar agradando as outras pessoas e deixando de viver na vida coisas que nós poderíamos estar vivendo ou dando passos no nosso crescimento que nós estamos deixando de dar em função de uma tendência automatizada de ficar agradando os outros, certo? Bom, para começo de conversa, eu considero que o mais importante nesse assunto é, primeiro de tudo, pensar por que nós deveríamos tentar parar de agradar as outras pessoas. Será que agradar os outros, na verdade, não é a coisa certa a ser feita? Será que nós não deixaríamos os outros mais felizes, o mundo inteiro mais feliz, se nós pensássemos, bom, talvez o certo seja agradar os outros mesmo, agir para que eles tenham mais prazer, mais satisfação? Mas, na verdade, existe uma armadilha muito grande nisso. Porque o que pode estar acontecendo é que, na verdade, nós temos um automatismo em ficar agradando os outros para escapar de certos sentimentos ruins que nós podemos ter e, na verdade, deixando a todo momento de dar uma contribuição muito mais significativa para o mundo e para os outros, caso nós não tivéssemos essa trava e essa tendência de ficar agradando os outros a qualquer custo. O que eu estou querendo dizer é que, se nós deixarmos isso para lá, essa ideia de que nós precisamos agradar sempre, nós vamos poder entrar numa posição em que o nosso aporte para os outros, a nossa mensagem, a nossa marca para os outros pode ser muito melhor e muito mais profunda. E por isso vale a pena dedicar o tempo que for necessário refletindo sobre isso. Bom, de onde que pode vir uma tendência que eu acredito que todos nós podemos sentir em maior ou menor grau de ter que agradar as outras pessoas? Bom, as pessoas que estão especialmente vulneráveis a isso são pessoas que, na infância, entraram em algum tipo de dinâmica relacional em que elas tiveram que ficar numa posição subjugada ou servindo a outra pessoa, certo? Essa servitude, essa servidão a outra pessoa pode se dar, por exemplo, porque alguma pessoa próxima a nós sofreu um acidente e ficou incapacitada, ou entrou em depressão, era uma pessoa muito triste, debilitada, e nós, desde pequenos, tivemos que ficar tomando conta dessa pessoa e de uma carga emocional muito pesada que essa pessoa nos impunha em função de uma fraqueza ou de uma condição precária de saúde mental ou de condições físicas que essa pessoa tinha. Então, aquele indivíduo que desde pequeno teve que assumir um papel quase de adulto e cuidar dos seus familiares, assumindo responsabilidades desde cedo, ele fica vulnerável a assumir esse papel de ficar atendendo às necessidades dos outros numa prioridade maior do que as suas próprias. Uma outra fonte muito comum desse automatismo de querer ficar agradando os outros é se, pelo contrário, quando nós éramos pequenos, nós vivíamos em uma posição em que alguém
obviamente normalmente mais velho ou mais forte fisicamente, impôs uma certa dominância sobre nós. Pode ser um avô, um tio, um primo, um irmão, uma tia, uma avó, alguém que tinha uma dominância e nos ofuscava muito, não deixava nós termos protagonismo, voz, decisão e a capacidade de dar opiniões. Nós aprendemos que nós devemos seguir essa pessoa e essa pessoa impunha um conjunto de regras que nós não tínhamos participação. Era simplesmente uma coisa inflexível e nós aprendemos que para não magoar essa pessoa, nós devemos simplesmente obedecer e seguir aquilo que está sendo dito. Então, as origens dessa tendência podem ser diversas. É muito importante que nós façamos o exercício de tentar entender de onde que esse sentimento pode estar vindo, se for o caso que nós o reconhecemos em nós mesmos. Será que agora eu não estou carregando algo de quando eu era menor, uma tendência meio automática de ficar agradando os outros? Porque essa era uma dinâmica que eu aprendi desde muito pequeno e eu nunca fui ensinado uma alternativa a isso, uma forma de eu colocar os meus interesses na mesa, de eu negociar, de eu colocar limites nas outras pessoas, de eu falar de uma forma mais firme e fazer com que o meu ponto de vista seja reconhecido, seja atendido também, e que, ao fim e ao cabo, as minhas próprias necessidades também sejam satisfeitas, que eu possa ter mais prazer na vida. Então, é muito importante que nós façamos esse exercício, mesmo que ele nos provoque uma sensação de raiva sobre coisas às quais nós fomos submetidos por pessoas que tinham mais controle sobre nós em uma fase da vida que nós não temos condições de reagir contra as coisas, que é a infância. Você não deveria, como criança, estar envolvido num apoio físico, emocional ou diário a uma pessoa em detrimento do seu próprio desenvolvimento ou bem-estar. Ou você não deveria estar envolvido em uma relação com familiares onde eles são agressivos, dominantes e não deixam que você fale, expresse as coisas e nem altere minimamente o rumo que as coisas estão tomando. Se você começar a sentir raiva disso tudo, dessas lembranças, isso é um ótimo sinal. Isso é um sinal que existe uma parte em você que reconhece que essas coisas eram problemáticas e quer lutar contra essas coisas. Então, a raiva é o seu passaporte de saída para essa circunstância em que você fica inferiorizado e se sentindo atendendo, priorizando, querendo agradar os outros e colocando as necessidades, os juízos, os valores dos outros e as ideias dos outros acima das suas próprias. A raiva é essencial para sair de um ponto de subjugação, de submissão, de inferioridade nas relações e conseguir expressar o sentimento de que alguma coisa está errada. Eu não quero estar envolvido em uma relação onde eu sou tratado como inferior. A raiva que nós podemos ser ensinados que é uma coisa feia, errada, negativa, na verdade, a raiva é um componente essencial da vida psicológica saudável. A raiva é uma condição necessária para a saúde psicológica e para um funcionamento social. Muitas vezes, indo mais profundo nisso, a raiva é um sinal sutil de que os nossos direitos, os nossos limites, a nossa dignidade pode estar sendo agredida por uma outra pessoa. Isso, evidentemente, pode ser uma agressão maior, mas também pode ser coisas mais cotidianas e mais corriqueiras. Como, por exemplo, você foi num restaurante e você pediu, sei lá, massa com molho de tomate e um frango. E eles te entregaram um outro prato mais simples. Massa, um molho de tomate e, sei lá, um acompanhamento como uma batata, simplesmente. E não veio uma parte do seu pedido. Não veio uma parte do que foi pedido, combinado. E aí também nesse restaurante você pede um vinho branco e eles te entregam um vinho tinto, algo diverso do que você pediu. Nesse momento você começa a sentir raiva. Bom, as pessoas não estão me ouvindo? E aí muitas vezes a pessoa pode ter uma tendência de não querer entrar em conflito ou de não querer criar uma atmosfera negativa e engolir essa raiva e você não expressa isso porque acha que vai criar uma atmosfera negativa,
uma situação pode ser constrangedora, ou ainda você pensa, não, mas talvez o garçom tenha se equivocado porque ele está tendo um dia de trabalho pesado. Você pode acabar sendo alguém que advoga mais pelos direitos dos outros do que pelos seus próprios. Então é muito importante que você se dê o direito de, quando sentir essa raiva, que pode ser uma coisa pequena como isso, que eu comentei, um pedido no restaurante que veio errado, que você sinta que essa raiva é um sinal legítimo de que alguma coisa de verdade pode estar acontecendo. O dever dele era trazer o que você pediu, prestar atenção no que você está dizendo. Claro que os exemplos podem ser muito mais diversos e até muito mais sérios. Pode ser alguém num relacionamento pessoal que não te trata com devido respeito. Isso pode, obviamente, também acontecer no trabalho. As pessoas não dão o crédito pelo que você está fazendo. Então, você entrando em contato com esse sentimento de raiva, você pode ter um grande farol, uma grande indicação de que alguma coisa precisa ser dita nas relações, e isso é imprescindível para que você dê passos na direção do seu desenvolvimento e também do seu aprimoramento profissional. A mesma coisa em ambientes familiares. Algum irmão, algum tio, tia, algum parente que sempre coloca uma agenda muito dominante em cima de você, faz comentários inoportunos em reuniões de família, e você sente uma raiva, mas acaba não dizendo nada, acaba não conversando com a pessoa desde uma posição de mais firmeza e indo até o fim para que a pessoa sinta que você é capaz de defender a sua integridade, o respeito que as pessoas devem a você e a sua dignidade com firmeza. Mas para dar um passo realmente para frente e se ver livre desse automatismo, dessa tendência automática de ficar agradando os outros, você precisa começar a se sentir confortável em situações de conflito. Para se sentir confortável em situações de conflito, você tem que perder a culpa de entrar em conflitos e você tem que perder o medo de entrar em conflitos. Vejam que são duas coisas diferentes. A culpa de entrar em conflitos você perde entendendo que os conflitos são naturais e necessários. Eles são uma condição natural além do ser humano. Outras espécies de mamíferos, primatas não humanos, também entram em conflito. Eles também brigam, eles também têm que entrar em disputas para fazer com que a sua posição seja reconhecida. No caso nosso, do ser humano, eles são o único recurso que nós temos para impedir que outras pessoas nos explorem de uma forma predatória, sádica, negativa e nos coloquem numa posição de inferioridade que vai destruir a nossa vida psicológica. Então você tem que entender que entrar em conflito é uma coisa completamente natural, saudável, e se você sente que está agindo desde um lugar legítimo, com razão, com as suas razões que você conhece, você não precisa ter culpa, porque você sabe o que está acontecendo e vai ser muito importante que você pare de dar alimento, pare de dar o que as pessoas predatórias estão querendo encontrar em você, que é fraqueza em você, fraqueza no seu rosto, fraqueza nas suas atitudes. Perca essa culpa de entrar em conflitos. Reconheça que eles são uma parte inevitável na vida e que não há nada de inerentemente errado em entrar em conflitos. E em segundo lugar, o que eu comentei é perder o medo de entrar em conflitos. Esse medo de entrar em conflito, claro, ele é muito comum, conforme eu comentei, se a origem disso para você está relacionada com alguém que era muito dominante, que impôs uma dominância em você através de ameaças físicas. Então, você se sente amedrontado com a reação que a outra pessoa pode ter. Então, eu gostaria de ensinar para vocês como entrar em conflitos da maneira correta e como agir quando você acha que uma pessoa pode ter uma reação agressiva, pode gritar com você, ou pode te acusar de alguma coisa, ou pode gerar problemas. Bom, a primeira coisa é que se as pessoas percebem que você vai ter uma reação
caso elas tentem alguma coisa mais agressiva ou predatória, você já tem uma chance menor de ser alvo desse tipo de iniciativa. Mas se isso acontecer, e isso é uma coisa que vai acontecer, porque as disputas fazem parte da vida humana, elas estão por toda parte. Os narcisistas estão na rua, os psicopatas estão na rua, as pessoas predatórias estão na rua, os sádicos estão na rua. Você precisa aprender a se defender. A maior parte da defesa que você tem que ser capaz de fazer na vida adulta não é uma defesa física, não é uma briga física, mas é uma defesa que vem de você aprender a ter mais postura, firmeza e calma, mostrando para esses indivíduos, nessas ocasiões, que você conhece os seus direitos, que você está disposto a ir até o final nessas discussões. Então, quando você entrar numa disputa, seja com um amigo, seja com um familiar, seja no trabalho, seja com um atendente na rua, o jeito certo de entrar num confronto, numa disputa, é você manter a calma, olhar para a pessoa de uma maneira firme, mas tranquila, e você simplesmente falar com calma aquilo que você está sentindo. O que eu penso sobre isso é X, eu penso que Y não deveria ser feito, eu gostaria que você parasse de fazer isso, eu gostaria que você parasse de fazer isso, senão eu vou falar com tal pessoa. Não, a minha decisão é não participar desse projeto nessa forma, ou seja, o que você tiver para dizer, diga, mas diga de uma maneira firme, não se diminua 1 milímetro diante da outra pessoa. Veja, você não precisa agredir ela, você não precisa dizer, você é um lixo, você é um merda, você não vale nada. Você não precisa usar palavrões, você não precisa xingar as outras pessoas. É muito mais eficiente você simplesmente se manter calmo, firme e ser preciso no que você está dizendo, sem dar grandes explicações, sem dar grandes justificativas. Pessoal, você não precisa dar explicação sobre suas preferências. Você não precisa dar explicação sobre suas decisões, sobre seus juízos, sobre o que você quer e o que você não quer. Você não deve explicações. Eu aprendi com a minha avó uma frase ótima. Explicação você só dá para porteiro. Eu estou indo no apartamento 701 na Torre 4. Aí você dá explicação. Em outros lugares, você não dá explicação. Esses tempos eu fui no banco, gerente do banco me ofereceu um produto horrível financeiro e diz, mas por que você não quer? Me explica aí por que você não quer esse produto. Eu não quero esse produto porque eu quero X e Y do banco e sobre isso eu não quero consultoria, eu não quero mais tocar nesse assunto. Você não dá grandes explicações, você não diz, esse não é o seu papel, você não deveria estar fazendo isso. Não, você vai simples, firme, sem dar explicação, sem dar rodeios, você só fica firme na sua resposta. Se você tem medo que uma pessoa possa ser mais agressiva com você, ou seja, se a pessoa está tentando te intimidar de alguma forma, mostra para a pessoa que você vai enfrentá-la. Você começa a fazer a pessoa entender que se ela for tentar algo agressivo, vai ter um custo muito grande para ela. Mantenha a calma, mantenha a tranquilidade, não use palavrões, não comece a gritar, mantenha sempre a calma, fale com firmeza e vá até o fim. Isso é muito importante. Não arregue, não mude a sua posição. Banque o jogo até o final, com calma, com firmeza, e não deixe a pessoa sair com o resultado que ela quer se ela estiver tentando impor algo através da violência, através de picaretagem e através de um maltrato em cima de você. Jamais deixe ninguém sair de uma interação com você satisfeito porque foi agressivo e porque foi predatório. É muito importante para você se defender, para você terminar o dia com um saldo emocional bom, para você botar a sua cabeça no travesseiro e ir dormir bem. Não deixe nunca ninguém lhe colocar numa posição de subjugação. E para você não deixar isso acontecer, você não precisa xingar, você não precisa gritar e você não precisa necessariamente dar um soco na pessoa. Você precisa mostrar que você tem firmeza
e que você não vai permitir uma dinâmica de predação, uma dinâmica de subjugação em cima de você. Se você não estiver se autorizando, ou se você não tiver paz em deixar as pessoas que querem te ver desconfortáveis numa situação de desconforto, se você não estiver se autorizando a fazer isso, você vai sofrer muito psicologicamente e você vai estar dando alimento e colocando lenha num ciclo que te prejudica profundamente. Jamais deixe ninguém se sentir confortável em te colocar numa situação de desconforto. O segundo lado da moeda, pessoal, é o seguinte: é muito comum que, como esses assuntos podem despertar muita raiva na gente, que a pessoa raciocine o seguinte: o mundo é simplesmente um lugar onde todo mundo está em conflito, tem os predadores e tem as vítimas, tem o malandro e tem o otário, então eu vou ter que ser o malandro, eu vou ter que ser o predador, eu vou ter que ser aquele cara agressivo, aquele cara que entra e é dominante nas relações, é agressivo nas relações. Não. Você não precisa ser alguém que está sempre com raiva, alguém que sempre puxa brigas. Isso é capaz de te colocar num problema ainda maior do que o problema de ficar tentando agradar os outros. O que você precisa saber é ter a firmeza e ter a força nos momentos que são necessários. Responder de uma maneira calma, não arregar, ir até o final nas discussões, responder de uma maneira inteligente, pensada, firme, forte, mas não de uma maneira agressiva, não de uma maneira hostil a qualquer custo. Tem uma diferença enorme entre essas coisas. A melhor maneira de jogar o jogo, a melhor maneira de interagir com as pessoas é saber que, metaforicamente, você está sempre andando armado, você é capaz de se defender, você sabe como argumentar, você sabe que entrar em uma discussão e ir até o final, mesmo que a pessoa se sinta desconfortável, é legítimo se você tiver as razões. Então, as pessoas não têm o direito de lhe colocar numa posição de submissão. Dito isso, dito que você tem todo o direito de apresentar suas armas quando for necessário, você não está procurando conflito. Você pode ser alguém que se defende sempre que necessário, mas que adora agradar os outros da maneira certa. Comprar presentes para os outros, mandar mensagem, fazer ligações no dia do aniversário, lembrar dos amigos, ser uma pessoa amigável, leal aos seus amigos. E tudo isso sabendo que você tem total direito de se defender, passando por essas experiências de conflito, de firmeza, de negociação, sem nenhum constrangimento e sem também que isso te torne uma pessoa que é sempre hostil, que é sempre amargurada. Não deixe que esse sentimento te torne uma pessoa amarga, uma pessoa irritada, uma pessoa perpetuamente hostil com as outras. O importante é que você continue aberto às coisas boas da vida e que você saiba se defender quando é necessário. A vida não é uma guerra. A guerra e as disputas são uma dimensão muito importante da vida, muito grande na vida, mas ela não é toda a vida. Você tem que entender que os conflitos virão e quando eles aparecerem, você tem a legitimidade e você tem os meios para passar por esses conflitos, mantendo a sua dignidade, a sua posição, os seus interesses e as suas necessidades em dia. E tudo isso, no fim, vai lhe dar as condições para conseguir oferecer para os outros algo que é muito mais inspirador, valioso e profundo do que simplesmente ficar tentando agradar a qualquer custo.